Amém? Vamos abrir as Bíblias em primeira carta a João, primeira carta de João, capítulo 2. Aleluia. Glórias a Deus. Se for encontrando, se coloquem de pé. Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos ler o versículo 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha, Senhor, neste momento usar a vida do teu servo para falar, Senhor, a cada coração aqui presente. O Senhor é quem sondas, o Senhor é quem esquadrinhas o coração do homem. Por isso, Pai eterno, venha, Senhor, quebrantar a cada coração, a cada vida, Senhor, aqui esta noite, manifestando o teu poder, a tua virtude, Senhor, despedaçando todo jugo com a tua unção, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Que toda barreira, que todo impedimento caia por terra e que a tua palavra ela produza o resultado ao qual será enviada em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glórias a Deus. Bem sabemos, irmãos, que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça essa que é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, porque nós somos pecadores, nos afastamos das práticas pecaminosas do passado, mas ainda continuamos sendo pecadores. Mas Cristo, nós sabemos que Ele pagou um alto preço por cada um de nós, pelas nossas vidas, pelas nossas almas. E hoje nós temos o livre acesso e o livre arbítrio de termos ou não termos esta vontade e desejo de buscar o nosso Senhor. Ele não obriga ninguém, Ele dá esse livre arbítrio para o homem decidir. Mas ao momento que o homem decide a servir a Cristo, eu costumo dizer que o crente, ele deixa de ter um livre arbítrio. Porque quando ele aceita servir a Cristo, morre o seu velho homem. Como a palavra de Deus bem nos relata, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós aceitamos esta palavra em nosso coração, nós passamos a fazer parte deste rebanho que será levado aos céus e passará a eternidade juntamente com o seu Deus, com o seu Cristo. Ele é o nosso Salvador. Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, diz a sua palavra. E nós temos hoje também um dever, como filho de Deus, de exercer para que nós fomos feitos, para a glória e para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A salvação, ela não é comprada com ouro, não é comprada com pedras preciosas, não é comprada
por nenhum valor deste mundo, mas ela foi paga pelo próprio sangue de Cristo. E a própria palavra de Deus, ela nos compara com um elemento na palavra de Deus mais precioso que existe, que é o ouro. O ouro, ele não é nada quando ele está escondido lá na terra, mas quando ele é achado, quando ele é purificado, quando ele é limpo, ele se torna algo de grande valor. E é este grande valor que nós valemos para o nosso Deus. Nós valemos um alto preço, mas não é o preço de ouro, que é o elemento que aparece com maior valor na palavra de Deus, pois ele perde para o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo não tem valor, não tem dinheiro que pague. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 1, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar? Satanás, que também em outra tradução traz como o que governa os poderes espirituais no espaço, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por que a palavra de Deus chama esse príncipe que é Satanás de potestade do ar? Um exemplo clássico que nós vimos na palavra de Deus é quando Daniel, ele tem um sonho ali no capítulo 8, e no capítulo 9 ele ora, e no capítulo 10 ele tem a resposta deste sonho. O versículo 13, o anjo que ali vai anunciar a interpretação do sonho, diz que ele ficou 21 dias ali lutando contra que, ao nosso entendimento espiritual, era este príncipe da potestade do ar, que é Satanás, simbolizado ali pelo rei da Pérsia, pelo rei persa. E ali nós vemos que em uma batalha espiritual, que os nossos olhos não veem, mas que existe, que quando nós oramos, que quando nós buscamos alguma resposta de Deus, também existe uma batalha espiritual, para que cada um de nós venha a receber de Deus a resposta daquilo que muitas das vezes nos afligia ou traz algum tipo de angústia. E ali o mensageiro que está vindo até Daniel para trazer a resposta, fala que foi preciso Miguel vir e pelejar contra este príncipe da potestade do ar, simbolizado ali pelo rei persa. Os anjos, nós temos 3 espécies de anjos em 3 categorias distintas, em um sistema de hierarquia que nós entendemos e aprendemos na palavra de Deus, que o primeiro é o querubim, o primeiro é querubim, que nós entendemos e aprendemos na palavra de Deus que Satanás, o antigo Lúcifer, que era um anjo de luz, ele era um querubim. A segunda espécie nessa hierarquia aparece o arcanjo. Miguel era um arcanjo, aqui que nós vemos que ele veio pelejar
contra este príncipe da potestade do ar, e também que aparece no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, quando ele peleja ali contra o diabo pelo corpo, onde estava o corpo de Moisés. E a terceira espécie, o anjo, que era o mensageiro, que nós aprendemos também na palavra de Deus, um bem conhecido, que era Gabriel, que veio anunciar a Maria, veio anunciar a José, que eles seriam pais do Filho de Deus, que teriam essa responsabilidade. Então nós vemos que no reino espiritual existem hierarquias, mas aqui nós vemos que esta carta de João ele fala muito sobre o mundo. E por isso eu estou trazendo, irmãos, estes exemplos espirituais, estas batalhas espirituais. Porque muitas das vezes o mundo ele não nos oferece algo ali palpável, que nós possamos aceitar ali de uma maneira física em determinados momentos. Mas ele trabalha através da nossa mente, por aquilo que entra pelas janelas do Espírito, que são os nossos olhos, por aquilo que entra pelos nossos ouvidos, porque tudo isso vai causando algum tipo de influência dentro de cada um de nós. Pensamentos negativos, coisas ruins vão surgindo com o passar dos dias, com que isso acontece em nossas vidas. E o mundo, ele está aí para isso. No grego, mundo, ela tem a sua tradução cosmos, que quer dizer espírito de rebeldia ou autossuficiência. E nós iremos entender o porquê deste nome, o porquê que isso traz uma má influência para o homem na face da terra. Porque quando nós vivemos no mundo, verdadeiramente nós fazemos isso que João estava descrevendo aqui. Vivíamos segundo as concupiscências da carne. Ou seja, nós desejávamos muitas coisas que hoje nós temos o entendimento que não são boas, mas não nos trazia um certo temor que nós temos hoje. Temor esse que adquirimos pelo Espírito Santo, que se faz morada dentro de cada um de nós. Mesmo quando nós erramos, quando nós pecamos, o Espírito Santo acende aquela luzinha vermelha de alerta para nos mostrar, não nos acusar, mas para trazer à nossa mente que nós precisamos pedir o perdão para sermos restaurados. Então cada um de nós temos que ter este entendimento, que Satanás, ele atua em diversas áreas do mundo para trazer uma influência ruim para a vida do Filho de Deus. Eu trouxe 10 áreas aqui, eu irei descrevê-las: moralidade, filosofia, psicologia, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina e música. São 10 coisas que Satanás ele tem atuado de uma maneira que a pessoa muitas das vezes não percebe. Quem está lá no mundo,
está mais apta para aceitar isso. Porque como que nós vemos hoje em dia em nossa nação brasileira, como Satanás ele tem atuado verdadeiramente, irmãos, através de filosofias que vão contra a palavra de Deus, através de artes, de arte não tem nada, através de tantas coisas, Satanás tem se infiltrado para trazer uma distorção de valores para a nossa sociedade, para trazer uma distorção daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Quando Pedro ele foi proibido de pregar o evangelho em Jerusalém, juntamente com os outros apóstolos, ele estava preso diante do sinédrio ali para ser julgado, poderia ser condenado à morte naquele momento, mas ele abre a sua boca ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29, diante do sinédrio, diz que mais vale ao homem obedecer a Deus do que aos homens. Porque ainda que venham tantas coisas negativas contra as nossas vidas, ou que se aprovem leis que vão contra a palavra de Deus, o crente ele tem este acesso para que venha burlar estas leis que vão contra a palavra de Deus. É como queriam fazer na Bolívia, queriam proibir a evangelização através da Bíblia. E a Igreja de Cristo, não somente lá na Bolívia, mas nós também oramos aqui, em uma semana de oração que a igreja se colocou ali contra esta batalha espiritual, o presidente da Bolívia vetou essa lei. Se a igreja não tivesse clamado, se a igreja não tivesse orado, será que teria sido vetado? Não, irmãos, porque é através da oração que mudam-se coisas, que revertem-se papéis, leis. A oração é algo que nós oramos aqui e ela pode influenciar do outro lado do mundo. Ela não tem limites. A oração ela tem um grande poder. É a arma do crente em uma batalha espiritual que os nossos olhos não veem. E foi através dessa batalha espiritual que Daniel alcançou a resposta que ele queria. E nós como igreja temos que pegar este exemplo para a nossa vida. O que o mundo ele traz ao coração do homem? Ele ensina com que o homem ele venha fazer de todas as formas, de todas as maneiras, adquirir riquezas. É um dos pontos onde Satanás ele atua. E muitas pessoas, quando não conseguem adquirir riquezas de uma maneira legal, começam a atuar de uma maneira ilegal para adquirir aquela riqueza. E quando ela adquire a riqueza, ela se torna autossuficiente. Cosmos, mundo. Ela se torna o que o mundo representa na vida de uma pessoa sem Cristo. Ela acha que ela não precisa mais de Deus. Um exemplo que tanto eu como o pastor Sérgio costuma trazer aqui,
de Provérbios capítulo 30. O homem mais poderoso que já existiu na terra, que foi Salomão. O homem que teve a maior sabedoria do Antigo Testamento. Ele chegou à conclusão, ali na sua velhice, e ele vai dizer ali que, em uma oração, que ele não queria mais riquezas, para que ele não viesse a ter em seu coração que fosse autossuficiente e dissesse que não precisava mais de Deus, mas que também não lhe desse pobreza, para que ele não viesse a furtar alguma coisa e assim envergonhar a Deus. Um homem que desde a sua infância se tornou uma pessoa de uma sabedoria estrondosa, tremenda, porque na sua adolescência ele pediu a sabedoria, e na sua velhice, aquela sabedoria lá da infância, ela amadureceu, e ele chegou à conclusão que não era a riqueza que ele tinha que poderia lhe trazer a felicidade, mas sim a presença de Deus em sua vida. Quando a pessoa se torna rica e autossuficiente, qual é o seguinte passo dela? Adquirir poder. Porque ter riquezas não quer dizer que a pessoa tenha poder. Então a pessoa ela começa a correr atrás do poder. E quando a pessoa ela começa a correr atrás do poder, ela já não quer, ela já perde aquela autossuficiência, fica para o passado, de não precisar mais de Deus. Agora ela quer ser igual a Deus. Sabe por quê? Nós temos dois exemplos na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 5. O que a serpente fala a Eva? Para que Eva caia na cilada de Satanás. Se você comer daquela árvore do conhecimento, você será igual a Deus. Foi a estratégia que entrou no coração de Eva para que ela viesse a cair. Ela quis naquele momento ser igual a Deus e caiu na cilada de Satanás e ali comeu do fruto proibido. O outro exemplo que aconteceu anteriormente à queda de Eva, porque Satanás foi lançado por terra a partir deste momento, acontece em Isaías, capítulo 14, e versículo 13, que diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Qual é o maior pecado que a pessoa ela pode cometer? Querer ser igual a Deus. Quando a pessoa ela quer ser igual a Deus, ela perde o sentido de que ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Mas não é essa imagem e semelhança de Deus que a pessoa quer.
ela quer ser igual a Deus, ou seja, em poder. Então, a riqueza gerou a autossuficiência, cosmos, e a autossuficiência gerou o desejo pelo poder. E quando alguém adquire este poder, ela constrói a sua própria ideologia. Nós bem sabemos que no Brasil exerce uma ideologia que tinha como plano de poder dominar toda a América Latina. E neste plano de poder, eles queriam desestruturar a primeira instituição de Deus, que é a família. Aos poucos eles iam lançando sementes malignas. Aos poucos eles iriam colocando um ponto aqui, um ponto ali, para que as pessoas viessem ir se acostumando aos poucos, e aquilo que lhes parecia anteriormente algo reprovado se tornasse normal, se tornasse algo que fosse legal. Mas a igreja, ela teve uma grande influência para que isso não viesse a concretizar. Porque se não houvesse a igreja, esse plano seria concretizado. E qual foi a primeira estratégia deles? Lançar essas sementes na próxima geração. E quem é a próxima geração? As crianças. Disseminando coisas negativas na mente das crianças, que elas fossem crescendo e achando isso normal. E a igreja, ela não pode ficar calada diante disso. Nós temos uma grande obra, irmãos. Não é apenas de nós virmos a igreja, ouvirmos a palavra, nos santificarmos, não. É nós também partimos para esta batalha espiritual. E também nós temos como combater isso em nossa nação através da nossa escolha do que nós queremos para o nosso futuro. Essa ideologia, quando você vai contra ela, contra o poder, e o poder, ele é algo que domina o homem de tal maneira que ele esquece de que até mesmo ele pode morrer. Olha o que Jesus ele fala em Mateus 16, 26. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua própria alma? Quem pode dar algo em valor para que a sua alma seja levada aos céus, não seja lançada no inferno? Não existe valor, somente aquilo que eu falei lá no início, através do sangue, da graça, do arrependimento do coração do homem. E quando a pessoa ela traz este poder para si, tudo o que vai contra a sua ideologia se torna também algo que nós vemos hoje em dia. Uma pessoa retrógrada,
Uma pessoa que hoje em dia se tornou até engraçado, porque tudo termina com ista. Fascista, racista, machista e outras coisas a mais que nós vemos hoje a sociedade chamando quem vai contra essa ideologia, que vai contra a palavra de Deus. E nós temos como igreja um dever de combater tudo isso, de não aceitar com que isso venha cair até mesmo entre os cristãos. E muitos, infelizmente, estão com seus olhos, que eu costumo dizer, vendados, não enxergam isso. E quando você vai contra essa ideologia, para eles não há perdão. E uma das coisas, irmãos, que Satanás mais atua na vida da pessoa é quando ela não libera o perdão. Porque para aquelas que já aceitaram esse tipo de ideologia, esse tipo de sistema, para elas não existe mais o perdão. 2 Coríntios 2,10 diz: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a ser perdoado, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois bem conhecemos os planos dele. E quais são os planos do diabo? Roubar, matar e destruir. E todos que já aceitaram esse tipo de sistema não liberam mais o perdão. Ou você está com eles, ou você está fora. Isso nos parece com o quê? Quem são os discípulos de Cristo? Quem verdadeiramente são os discípulos de Cristo? São aqueles que seguem. E o que acontece com aqueles que não seguem a Cristo? Lá no último dia, no juízo, que não seguiram a Cristo na sua vida terrena. Não parece com a mesma forma de condenação ou de absolver alguma pessoa? Ou seja, o sistema age desta maneira, o sistema negativo. Se você está com eles, você é bonzinho, mas se não, você está fora, você não se enquadra, você não tem perdão. Quem não perdoa será perdoado no último dia. O próprio Senhor Jesus Cristo fala que não. Se nós não aceitamos a palavra de Deus, nós seremos absolvidos no último dia? Não. Então o que Deus quer de cada um de nós? Ele quer que nós sejamos livres, livres do sistema mundano, e passemos a aceitar o sistema divino. Novamente, quem são os discípulos de Cristo? João 8,31, Jesus disse: pois aos judeus que criam nele,
se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente aqueles que estão enquadrados na palavra de Deus são libertos, são verdadeiramente discípulos. E o sistema negativo também usa desta maneira. Se você não é um discípulo deles, você está fora. Você é uma pessoa racista, machista e tantos istas que eles já inventaram hoje em dia. É por isso que Pedro, sabiamente, ele deu a resposta, mesmo sabendo que ele poderia morrer naquele momento, diante do sinédrio. O que mais importa? Servir a Deus do que os homens, obedecer a Deus do que aos homens, seguir o sistema divino do que o sistema mundano, levar essa palavra em nossos corações, guardar ela, ser guiados por ela. Mas como que esta verdade ela opera em nosso coração? Como que esta verdade ela nos conduzirá em nossa caminhada cristã, nos dando perseverança a cada dia, a cada manhã? Gostaria que vocês abrissem em João capítulo 16. O mesmo João que nós lemos a primeira carta dele é o mesmo João que escreve o livro. Capítulo 16 de João, versículo 7. Diz assim: todavia, digo-vos a verdade, e vos convém que eu vá, porque se eu não for, não enviarei. Porque se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo, novamente Jesus falando do príncipe deste mundo, está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem nos guiará através da verdade? O Espírito Santo, que hoje faz morada dentro de cada um de nós. Jesus, ele subiu ao Pai, mas ele nos deixou o Consolador, que nos guia, que nos conduz nessa terra, neste mundo. E nós não podemos e não devemos nunca ter este sentimento de retornarmos para lá. Porque quando nós retornamos, irmãos, quando a pessoa conhece a palavra,
e ela retorna. Qual é o primeiro exemplo que eu trouxe aqui de cosmos? O espírito de rebeldia atuará na vida daquela pessoa. E todos aqueles que retornam ao mundo depois de aceitarem a Cristo, a própria palavra de Deus diz que a sua situação se torna pior do que a primeira. Porque na primeira existia um espírito maligno que atuava em rebeldia na vida daquela pessoa. E quando ela retorna ao mundo, ela vem, aquele espírito volta àquela casa, que é o nosso corpo, e se a encontra vazia, vem com mais 7. Então essa situação se torna pior do que a primeira. Por isso, João ele nos aconselha: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabemos que tem muitas coisas, nós precisamos de muitas coisas que estão no mundo. Mas é como Paulo ele nos ensina ali em 1 Coríntios: tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo vos é lícito, mas não nos deixaremos dominar por nenhuma delas. Em tudo temos que ter equilíbrio, bom senso e sermos principalmente guiados pelo Consolador que nos foi enviado e hoje se faz morar dentro de cada um de nós, que é o nosso amigo Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade que João trouxe aqui nesta palavra. Se coloque de pé. O último versículo diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós bem sabemos que a nossa alma ela não tem fim, irmãos. A nossa carne volta ao pó, a nossa alma ela não tem fim. Nós temos a oportunidade nesta vida de escolhermos aonde queremos passar a nossa eternidade. Se junto com Cristo, gozando a salvação e daquele banquete celestial, ou uma eternidade de dor, de sofrimento. Temos essa oportunidade de escolhermos qual eternidade queremos para aquilo que virá depois daqui. Costumo dar o exemplo que 70, 80 anos que a Bíblia diz que passa disso, fadiga da carne, não é nada diante de uma eternidade. A plenitude de Deus é o que nós iremos viver a partir do momento que nós não estivermos mais aqui. E para todos os que perseverarem até o fim, que não desistirem. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por cada livramento, ó Deus, de tentações, de mortes. Deus Santo e poderoso, mesmo fora dos nossos olhos, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus Santo e poderoso, venha atuar, Senhor, em nossas vidas, venha fortalecer a Tua igreja,
santificador, Senhor, purificar-nos, ó Deus, assim como o ouro, ele é purificado no fogo. Purifica-nos, ó Deus, purifica a tua igreja, santifica o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra os olhos espirituais, ó Deus, da tua igreja, Senhor, ó Deus santo e poderoso. Levanta o caído, Senhor, traz vigor ao que não tem, ó Deus, traz de volta, Senhor, aquele, Senhor, que está afastado dos teus caminhos. Ó Senhor, estabelece, Senhor, o teu reino em cada coração, estabelece a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, venha, Senhor, trazer gozo ao estarmos na tua presença, Senhor, alegria ao nosso coração. Ó Deus santo e poderoso, pois a tua palavra é assim, Senhor, ela nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, que haja alegria, Senhor, em cada coração, que haja regozijo, que haja, Senhor, voz de júbilo, voz, Senhor, de, ó Deus, de gozo, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que verdadeiramente, Senhor, venhamos estar, Senhor, alegres por estarmos, ó Deus, na tua presença, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que os teus servos, que os teus filhos venham perseverar até o fim, e que não venham olhar, Senhor, para as concupiscências do mundo, que não venham deixar com que estas concupiscências venham tirar, Senhor, aquilo que o Senhor tem plantado dentro de cada coração, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus santo e poderoso, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, que se há algum sentimento de mágoa em algum coração nesta noite, que esta pessoa, Senhor, ela venha liberar o seu perdão, ela venha liberar, Senhor, esse sentimento de mágoa, para que o teu Santo Espírito, Senhor, venha atuar, ó Pai, através da sua vida, em nome do teu Filho Jesus. Ó Deus Santo, Deus da glória, é o que nós te pedimos, ó Pai, é o que nós, Senhor, clamamos ao teu santo nome, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que assim seja, graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém.